amores, amoras, amoros e amorex. Tanto tempo que eu não gravo nada para vocês, né? Mas são tempos muito corridos e em determinado momento a gente tem que privilegiar umas coisas e deixar outras coisas tão amadas para fazer em outro momento oportuno. Mas agora, especialmente, hoje é dia 26 de janeiro e no dia 25 eu faria uma participação na abertura, na pré-jornada de educação do meu município, a convite da Secretaria Municipal, e eu estava extremamente feliz. Seria o segundo ano em que eu participaria desse momento de encontro com gestoras. E eu, infelizmente, desde sábado, 23, comecei a não passar bem, mas achando que era apenas do cansaço que a situação tem imposto a todos. E fui deixando ver como é que seria, preparei todo o material, me preparei, honrada que eu estava. Dia 24 era o Dia Internacional da Educação, então seria no dia posterior a isso, e eu muito feliz em participar, mas no dia 25 pela manhã eu tive que abrir mão, até por uma condição de empatia. Seria um momento presencial no Teatro Municipal de Ilhéus, e eu não poderia submeter as pessoas à minha presença sem saber especificamente o que eu tinha. Então eu tive que abrir mão, mas esperei melhorar a carinha, dei uma maquiada para ficar melhor, para vir falar um pouquinho com vocês que estariam presentes lá nesse dia e a quem mais interessar sobre a temática. E a temática me mobiliza muito. A temática sugerida e tema de toda a jornada de educação do município é educação em mudança, ressignificar saberes, fortalecer novas práticas, porque é exatamente isso que tem dirigido a minha vida profissional, né? A mudança e a ressignificação de práticas. Então, muito feliz de estar aqui hoje para gravar para vocês esse momento e espero que de alguma forma o meu comprometimento apareça por intermédio desse vídeo. Muito grata. Eu tinha preparado um material falando inicialmente do que significa mudança, a palavra mudança, o vocábulo mudança, né? Mudança é toda modificação, transformação, que é uma coisa que eu particularmente tenho grande apego, alteração, variação, conversão, transição, tudo isso é significado de mudança. Mas na educação, o que seria mudança? Né? O que seria chamado de mudança e o quão benéfico ou não é isso na prática escolar, na prática educacional. Nós temos grandes teóricos, né, no Brasil e no mundo que têm repetido a assertiva de que, de fato, a educação escolar e a educação de forma geral tem se deixado engessar por práticas que se repetem aí ao longo da história e que, por isso mesmo, tem sido impedida de crescer enquanto segmento de atuação, né? Nós sabemos que a educação, eu acredito que a educação é a única forma de transformação de fato social, é o fator mais importante na mudança social. Toda grande transformação e todo grande projeto social perpassa pelos muros da escola. Por que isso, senão por entender que a escola e a educação são grandes instrumentos de transformação social. Então, daí a força dessa palavra mudança, né? E se essa palavra mudança incomoda a alguém, é porque essa pessoa está se sentindo extremamente protegida dentro de uma zona de conforto. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que em zona de conforto não há crescimento, não há desafio. Então é importante que a gente seja lançado fora dessa área de conforto para que a gente possa progredir profissionalmente, pessoalmente. E isso aconteceu de forma muito forte, né, nesse ano de 2020 com a pandemia, que nós, por mais que por dificuldade da rede, do sistema de educação, da rede onde ele está inserido, tenha sido difícil atuar, pelo menos se fez uma reflexão, né? A praxis foi questionada. Então, nesse questionamento e nessa reflexão sobre a prática, surgem com certeza novas possibilidades, novas tendências de modificação do que é educação, do que é escola.
Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar quando a temática é mudança, e mudança tem muito a ver com modificação cultural, e modificação cultural não se faz de uma hora para outra, né? Quando a gente reflete sobre mudança, a gente tem que sempre pensar sobre o compromisso ético do profissional com a sociedade, né? Então, todas as vezes que eu penso, eu enquanto profissional educador, inserido numa comunidade, né, na minha função social, eu tenho primeiro que sempre pensar que o meu exercício tem que ser dialogado e solidário. Eu não posso atuar sozinho, eu não posso atuar de forma solo. Não reverbera, não tem força. Então, eu enquanto educador, atuando na minha comunidade, atuando dentro da sociedade, eu sempre tenho que pensar que o ideal é que a gente se posicione de forma dialogada e solidária, sempre juntos, como um. E que o meu compromisso profissional enquanto educador é aquele que impõe uma devolutiva para a sociedade, né? Por que impõe uma devolutiva? Porque em qualquer que seja a formação, a sociedade investiu na minha formação enquanto profissional. Então, imposta está, ético que sou, a necessidade de que a gente devolva à sociedade, eticamente, honestamente, justamente, o trabalho justo, honesto e ético. Então, eu preciso ter compromisso com essas pessoas que perpassam o meu percurso profissional, porque eu tenho compromisso com elas, de devolver o que foi investido em mim, na pessoa delas, na pessoa de seus antepassados, na pessoa da comunidade que elas pertencem. Então, de alguma forma, é necessário entender que o exercício profissional precisa ser dialogado e precisa ser solidário, e que eu tenho, por imposição, que devolver à sociedade todo o investimento que foi feito em mim, na minha formação profissional. Esses são atributos para a mudança com a educação. E a educação, como processo de mudança social, também nos coloca 3 situações, né? A primeira situação é que o exercício profissional do educador tem, inequivocadamente, que ser lastreado no amor. Eu preciso estar ligado afetivamente ao que eu faço. Eu tenho que ser educador, por mais piegas que pareça, porque essa história de conexão com a atuação profissional por amor e por bem-querer começou a ser questionada com a história do lucro, com quanto eu ganho, com o desmerecimento dos salários, não, o desmerecimento não, o valor reduzido de salários e tudo mais. Mas, na verdade, com valores reduzidos ou não, mesmo que recebêssemos milhões, é importante que nós estejamos lastreados pelo amor, porque mesmo ganhando muito bem, comprovado está, pesquisas existem, mesmo ganhando muito bem, se eu não estiver ligado afetivamente ao meu objeto de atuação profissional, eu não desempenho bem minha função. Então, o lastro da atuação profissional tem que ser o amor. Além do amor, eu preciso ter esperança de que meu trabalho seja estímulo para modificações. E a esperança não é do verbo esperar, né? É a esperança do verbo esperançar, é esperança estímulo. Estímulo que transforma e que catalisa tudo o que se faz em emoção e materializa sentimento. Então, se eu tenho esperança que o que eu faço é vetor de mudança, é vetor de transformação, sem dúvida nenhuma, tanto as emoções geradas como os sentimentos materializados depois das emoções serão extremamente positivos. Então, eu preciso ter amor e esperança de que a minha atuação se reverta em grandes transformações. E as transformações, uma coisa que uma imagem que é muito importante para mim é a da transformação e da metamorfose da borboleta, da lagarta em borboleta. Né? O quanto doloroso, o quanto difícil, esteticamente, fisiologicamente, o quanto aquilo é impressionante. Requer esforço, requer disciplina, requer aplicação para que as coisas existam e existam de forma bonita, bela, boa. Então, que fique muito na cabeça de cada uma de vocês, de cada um de vocês, que a minha postura enquanto educador no processo social de mudança
vai envolver amor, vai envolver esperança, para que a gente consiga, por intermédio dessa prática, conseguir transformação. Porque se não for assim, nós vamos viver naquela de escolha. Se não for para esperançar transformação, eu vou estar atuando sempre na condição de permanência. A minha prática vai sempre estar garantindo apenas que as coisas continuem como está, e não está bom. E educação não pode se lastrear numa não mudança, né? Porque a educação pressupõe progressão, pressupõe transformação, pessoalmente, individualmente e coletivamente. Então eu não posso nunca pensar que eu posso fazer essa escolha, porque eu sou profissional e profissionais podem fazer escolhas de qual é o resultado da sua prática, né, profissional. Mas eu, enquanto educador, não posso pensar que eu posso fazer o feijão com arroz, que eu posso pensar ou repetir, né, práticas de séculos, porque dentro da escola vocês todos sabem que de forma secular algumas práticas têm sido repetidas, mesmo que estudos já provem que as coisas são diferentes e não deveriam ser assim. A gente continua às vezes reproduzindo essas práticas e mantendo o grande ator da nossa prática, que é o estudante, numa condição de permanência. Isso não é justo, isso não é sadio e isso não modifica o mundo positivamente. Então, que a gente entenda de uma vez por todas que a educação envolve conscientização, né? Toda educação é ideológica, ok, isso é ponto pacífico, mas é ideológica no sentido de esclarecimento de pontos, né? Nós sabemos que os seres humanos no mundo, eles estão se relacionando entre si e a educação deve cuidar disso, para além dos conteúdos, porque o conteúdo é ponto pacífico, né, que está dentro da escola, mas ele precisa estar vinculado à condição de relação. E aí a gente tem uma relação interpessoal e com o mundo. Então a gente tem aí, já desde 2017, documentos legais aprovados que nos colocam nessa condição de, além de competência cognitiva, precisar de uma série de outras competências, como senso crítico, repertório cultural, as competências socioemocionais, de inter-relação pessoal, de relação com o mundo, e são 10 competências, as maiores, que nos colocam na condição de agente, de ator e de protagonista de mudança nesse mundo, né? Então é importante que a gente, educador, vele muito por essa posição, de que nós somos responsáveis pela orientação. E aí vai depender do perfil filosófico da rede, do sistema, de como é que o posicionamento desse agrupamento se dá, para que eu perceba como exercitar solidariamente, eticamente, as relações dos seres humanos entre si, consigo mesmo, autoconhecimento e tudo mais, e com o mundo, porque nós precisamos de pessoas mais comprometidas com o mundo. Então essa temática me deixa sempre naquela condição de torcer muito, que a gente deixe de pensar que ser professor, ser gestor escolar, ser supervisor escolar, ser orientador escolar, vai além de um cargo, vai além de um concurso, vai além de uma seleção, vai além de um emprego na rede particular que seja, né? É uma posição que nos é dada e que é por louvor, porque ou passamos em concurso ou fomos selecionados para isso, e que nós devemos honrar eticamente esse compromisso, porque educadores que somos sabemos que deveremos estar sempre à frente das inovações, das transformações e das novas possibilidades para o mundo. E aí tem 3 frases que eu gostaria de encerrar aqui falando, porque fala muito de ressignificação, porque nós temos medo de mudança, nós temos medo de ressignificar as coisas, porque nós teimamos a achar que a zona de conforto é uma zona harmônica, e não é a zona da permanência. A primeira frase é: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, de Merleau-Ponty. O exercício é rever como eu vejo as coisas.
o mundo, a escola, a educação. Esse é o verdadeiro exercício, porque repetir o que já está escrito e o que se perpetua ao longo da história necessariamente não é salutar, né? O que é que eu vejo além disso? Nós sempre precisamos pensar, inovadores que somos, além do óbvio, muito além do óbvio, porque muitas pessoas já sofreram nos bancos escolares, muitos estudantes já sofreram nos bancos escolares por incompreensão, por falta de adequação da escola à sua fisionomia. Então, essa é uma frase que me toca muito. A segunda é de Heráclito, que eu tenho visto muito por aí hoje em dia e sempre foi uma coisa muito forte para mim. Não há nada de permanente, exceto a mudança. Mudança é uma coisa que precisa estar em nossas vidas o tempo todo, assim como o sangue circula pelo nosso corpo. Nós somos seres que somos capazes de viver e vencer desafios o tempo todo. Então, por que nos acomodar a uma situação que nos traz conforto, mas necessariamente não traz resultado para o próximo, né? Então, Heráclito há quanto tempo já dizia isso? E uma de Jean-Paul Sartre que fala: és livre, escolhe, ou seja, inventa. Como que eu, profissional livre, educadora convicta, posso pensar que eu não estou aqui para pensar novas coisas, para inventar novas possibilidades? E eu não estou falando de aventura. Não estou falando de aventura, eu estou falando de compromisso. É nisso que eu acredito. E eu tenho certeza que é isso que a Rede Municipal de Ilhéus acredita. E eu tenho certeza que é isso que cada um de vocês, lá no fundo, acreditam também. Sou muito grata por dividir esse momento com vocês, aqui em forma de vídeo, em menor tempo do que nós teríamos lá no teatro. Mas eu me sentia implicada com a rede de me colocar para vocês hoje. Então só esperei ficar com menos cara de doente, mais bonitinha, mais arrumadinha, para estar com vocês, porque também ninguém merece uma pessoa com a cara de doente, né? Um cheiro a todas, a todos, um abraço especial à secretária e às suas gestoras extremamente competentes. Muito feliz de ter sido convidada para esse momento e esperando estar sempre muito próximo de vocês.